This is the way, it's the way that we live. It's the way that we live and love. Olá meninas, estamos aqui com o nosso primeiro podcast do ano do site Parada Lésbica, www.paradalesbica.com.br, o portal brasileiro para meninas que gostam de meninas. E aqui junto comigo para estrear esse podcast de 2009 com o pé direito, com muita paz e muito amor, estamos aqui com a Kay. Olá! Que vocês já conhecem do último podcast, e pela primeira vez participando aqui conosco, a Mi. Oi. Bom, primeiramente eu quero pedir desculpa a todas por não ter publicado outro podcast antes. A gente bem que tentou gravar, mas acabou dando errado, aí eu tive que viajar e deu tudo errado, foi gravado, mas aí estamos com uma nova tentativa e dessa vez espero que dê tudo certo. Nós tivemos muitos comentários, recebemos elogios, obrigada meninas por todos eles, e eu queria falar especialmente com as leitoras que comentaram, né? A Decoy, que foi a primeira a comentar, a Fábia, que é ouvinte internacional e falou sobre os rótulos, a Sui, obrigada pelo carinho, a Thay, olha, por favor, não é para me visualizar com o Juninho, porque definitivamente não combina. Lembra que você falou do Juninho no último podcast? Então, ela falou que me visualizava com o Juninho. Como assim? Por quê? Pois é, sei lá, ela é louca. O Juninho, para as meninas que não ouviram o último podcast, seria um vibrador, um dildo dentro da calça que nós usamos. Nossa amiga Shane gosta de usar de vez em quando. Exatamente, pois é. A minha, ela tá rindo aqui, mas ela é... Enfim, né? Melhor não comentar. A Nina também, um comentário super detalhado, comentou cada aspecto do podcast, adoramos. A Lari pela ótima e sincera sugestão, que já está sendo devidamente avaliada. A Nanda, Nena, Karine, Té, as colunistas de Edra, Line, Bruna, Pri, e um beijo especial para Helena do blog Sapatilhando. Eu queria poder citar o nome de todo mundo, mas é impossível. Muita gente comentou. Obrigada mais uma vez. A nossa hospedagem, inclusive, até estourou de tantos downloads que foram feitos, né? Aonde a gente costuma deixar lá no Podomatic. E muitos elogios, muito carinho. Só uma crítica que falou que a minha voz é enjoativa. Tô muito chateada. Tadinha. Todas nós temos vozes estranhas. Principalmente quando a gente se ouve. Sei lá, mas é normal, né? Eu mesma acho minha voz enjoativa em alguns momentos. Normal que alguém não gostasse totalmente da minha voz. Não dá pra agradar gregos e troianos. E nós vamos começar falando de um assunto muito interessante, que já notei que tem bastante acesso no site, que é a astrologia. Vocês acreditam em astrologia? Bom, tem um monte de gente que fala que lê horóscopo todo dia. Isso daí não faço, de ficar pegando jornal, lendo horóscopo e conferindo. Mas eu acho que algumas características de cada signo, sim, são marcantes demais. Tem signos que não dá pra você se relacionar, porque você sabe que tem coisas que vão te irritar. E você, Mi? Eu acho que depende muito. Tem horóscopo que é bom, você lê, se identifica, dá certo pra você. Agora tem aquele que é tão genérico que ele vai se identificar com qualquer um. Mas eu acho que é legal, assim. Também não vejo meu horóscopo todo dia. Também não acredito que ele pode influenciar tanto o meu dia. Mas eu acho que, como a Kay disse, tem sim as suas personalidades marcantes ali, e você grava de acordo com o signo uma coisa que marca ele. Aí fora que a maioria sempre tem coisas felizes, né? Você só lê aquelas coisas felizes para todos os signos. Você não lê que você vai ser atropelado hoje, né? Você não lê nenhuma desgraça. Você lê que é só alegria, você vai encontrar o seu amor, hoje você vai ganhar muito dinheiro. Mas eu acho assim, que a astrologia realmente de jornal, de revista, essa coisa muito simplificada, realmente não cabe para todo mundo, porque afinal o horóscopo que você vê no jornal, ele fala do signo solar da pessoa, e o signo solar é só um aspecto da pessoa, né? Se você analisar todo o mapa da pessoa, você vai ver que ela tem vários outros aspectos. Às vezes, por exemplo, ela é de um signo super sério, tipo, por exemplo, a Mi, que é de Capricórnio, mas é uma pessoa super animada, que tira muita piadinha. Qual é o seu ascendente? Sagitário. Por isso, tá vendo? O ascendente já é um signo mais palhaço.
Então, se você for analisar só pelo signo solar, tanto a previsão quanto a pessoas, vai ser uma análise muito superficial. Mas se você olha, estuda um mapa astral mesmo, aí você acaba vendo que tem bastante coisa que faz sentido. E fica a dica de um site legal que é o astro.com. Exatamente. Geralmente, o que você coloca lá tem uns que é muito resultados bem legais, dá pra fazer cruzamento de mapa astral. O que eu acho mais engraçado assim no signo, no horóscopo de jornal, é uma maneira que eles dão uma notícia pra você, né? Eles nunca falam assim, um amigo querido vai te apunhalar pelas costas. Cuidado com as amizades falsas. Fala assim, você tem, sei lá, vai acontecer uma coisa ruim com você vai perder seu emprego. Novas oportunidades surgirão. Eles nunca dão notícia ruim. Mudanças repentinas na sua vida. Você precisa lidar melhor com as mudanças. Aí é despejado, né? Perde a pessoa que você namora, perde emprego, a te põe pra fora. Não, é complicado. Nós falamos aqui de astrologia porque ao fim do podcast vai ter uma entrevista com a nossa colunista do Parada Lésbica, a Anak, que é astróloga e vai falar um pouco das previsões pro ano e etc. Dando continuidade, falaremos agora de uma dica de cinema, de filme. Decidimos que vamos fazer isso em todos os podcasts. E o filme que eu acabei de postar ali no site, no Parada Lésbica, Vicky Cristina Barcelona, um novo filme de Woody Allen que provavelmente vai concorrer a algum Oscar. Enfim, esse filme ele não é necessariamente da temática lésbica, ele é um filme que ele fala de relacionamentos em geral e que ali no meio da história a Scarlett Johansson beija a Penélope Cruz, mas é só, não esperem grandes lesbianidades. O que você achou do filme? Kay? Eu gostei bastante do filme, não por ele ter alguma temática, mas eu acho que a história é bem legal. Não por ser um triplex, mas do jeito que eles tratam a história em si. Penélope Cruz rouba a cena, né, totalmente. Muito engraçada. Sempre, a hora que ela aparecer, vocês podem ter certeza que vocês vão dar risada, que ela é completamente insana. A Mi tá quietinha porque ela não assistiu. A gente espero que ninguém spoile pra mim. Tomando cuidado pra não dar spoiler, mas eu acho melhor conferir, então. Confiram que tá ali pra porque download. Ele é bem legal. É bem legal pra lésbica, não lésbica, hétero, enfim. Eu acho que ele é um filme que ele faz uma coisa muito legal, que é tipo o Goldfish Memory, que você gosta muito, Kay. Que ele trata relacionamentos por relacionamentos. Se elas acabam ficando ali, isso faz parte da história e segue. E é bem diferente do tipo de filme que o Woody Allen costuma gravar, né? Depois de Poderosa Afrodite, ele tem um jeito diferente de contar os filmes, então é bem mais gostoso de assistir, né? Mas aqueles primeiros filmes dele, de banana, é meio cerebral demais, é meio... Não dava, mas agora esses novos são bem divertidos. E as penas dele eram estranhas mesmo. Agora vamos falar sobre a nossa colunista do ano. Queria dar meus parabéns para Diedra Royce, que foi a nossa colunista do ano, sagitariana, 38 anos. Nossa, dá o currículo inteiro. Pois é, né? Solteira, casada. Não, ela é casada, gente. Muito então bem casada e apaixonada. Assim, né? Porque dá o currículo, idade. Depois a pessoa fica iludida. Exato. E a Dieta, ela já era escritora do site ABC Lesa, onde ela publica novelas lésbicas, né? Histórias assim com muitos e muitos capítulos. E ela faz um sucesso tremendo. Aí ela veio aqui pro Parada Lésbica falar sobre fatos do cotidiano, e esse ano ela falou de muitas coisas, né, no ano que passou. Ela falou sobre ciúme, sobre como encontrar a mulher da sua vida, enfim. O legal da Diedra é que ela fala sobre assuntos complicados, mas de forma simples e que fazem todo mundo pensar um pouco na vida. Eu recomendo a todos que leiam, fazendo essa justa homenagem a essa grande escritora do Parada Lésbica. Vamos falar de um texto da Diedra que fez muito sucesso esse ano, que é Será que ela é? Um texto que ela auxilia as leitoras a identificarem as meninas que são do babado. Ela fez os seguintes tópicos, que a Kay vai ler aqui pra vocês. Bom, ela fala sobre unhas curtas. E aí, a gente pode confiar nas meninas que usam unhas curtas? Bom, eu acho que a princípio, todas as lésbicas devem ter, provavelmente, unhas curtas. Eu acho. Salvo exceções. Mas eu acho que tem muita hétero que tem unha curta também. Então, unha curta é questão de higiene também. Exato, né? Estética. Primeiro, se você toca violão, sua unha tem que ser curta, se sendo lésbico ou não. Outra, hoje em dia tem muitas meninas que gostam de se arrumar, mesmo sendo lésbicas, e adoram unhas grandes. Não, eu tenho unha você postiça mesma também. tá sempre de unha grande. Hoje eu não tô, Hoje tá? você não está. Estamos as três com uma unha, né?
mais curta, mas eu geralmente costumo ter unha curta, porque a unha comprida me irrita. Bom, unhas curtas a gente deixa pra fazer pontuação. Você primeiro olha, conta com ponto sim ou não, mas eu acho que hoje em dia não funciona, mãe. Principalmente porque se trabalha na área da saúde, restaurante, você é obrigado a ter unha curta também, sem esmalte, fica complicado. Então é mero detalhe, né? Está muito frio por aqui, estamos tomando um chazinho de um chá verde com pêssego. Mel de laranjeira. Seguindo os critérios para descobrir se a menina é ou não é. Opinião sobre homens. Odeia, ama, não demonstra muito interesse. Caiu do cavalo. Porque não quer dizer que uma menina é lésbica. Primeiro, pra começar, né? Nem toda menina é lésbica. Pode ser uma bissexual. Apesar dos preconceitos, eu sou bissexual. Apesar de gostar muito mais das meninas. Só que se o rapaz for bonito, se o rapaz for simpático, eu acho que não tem problema. Você corre o risco também de pegar uma menina revoltada que acabou de terminar. Eu parei com as drogas. Eu não sou mais bi. Tá. Não, mas você corre também um risco da menina ter acabado de terminar com o namorado, tá com raiva e começar a criticar os homens no geral e não ser. Também. Exatamente. Então, acho que é meio difícil. Tem claro muita heterofeminista também que vai descer o pau nos homens. Mas eu acho que é exatamente o que a Dieda fala no artigo, né? Se não demonstrar muito interesse, se for meio whatever, aí sim você pode... Agora aquelas empolgadas que falam, então, porque Angelina Jolie... Aí já é crachá, já. Aí a gente vai pro nosso segundo critério, opinião sobre mulheres. Terceiro, né? Terceiro. Opinião sobre mulheres, aí você já tá jogando pra lá, né? Aí você já tá chutando balde. Aí já. quando você começa a falar 5, 6, 7, 8, 9, 10 e um rapaz, aí já começa a ficar complicado, né? Com certeza. Aí você já começa a dar tapa e fala, e aí, mano? Não. Você fala, aquela mulher tem uma bunda, hein? Esse critério eu acho meio complicado. Mulher hétero até fala que é bonita e tal, mas não cita tantas mulheres. Até tem, mas ele fala é demais raro. sobre isso. Mas eu acho que o grande coringa é a Angelina Jolie, né? Porque ela é não ligo ídolo. pra Angelina Você Jolie. não liga, mas você tem que ver que a maioria das meninas liga. Pode crer. Você é uma de menina que exceção. não vai ficar citando a Angelina Jolie. Tudo bem, Mas não é 90% citar a Angelina cita. Jolie. Oi, tudo bem? O que você acha da Angelina Jolie? Você não vai perguntar Tem pra menina menina na rua. hétero que acha ela linda e maravilhosa. E aí? Mas tem que ver o que ela acha. Você tem que perguntar num nível mais psicológico. O que você achou de... Como é que chama? Eu não lembro o nome daquele que você em achou português. Gia? Foxfire. Foxfire, eu não sei o nome. Que Qual é o nome você em português? Nem Rebeldes, não é? Aí ela aparece com uma gravatinha, uma sainha xadrez e canta Você isso lembra? A cena que ela tava sem camiseta? Só se Não, for isso, ela tá né? fazendo uma paródia com a novela, tá? Pelado no Rebeldes ia ser engraçado, Angelina. Bastante. Seguindo para o quarto critério, gostar de futebol. Gostar de futebol. Eu acho que não tem nada a ver, porque eu conheço menina hétero que ama futebol. Menina como eu, lésbica, que não gosta nada de futebol. Eu só gosto pra tirar na cara dos outros, Mas você que é a ainda parte sente mais e assiste, divertida. né? Eu não sento sento e nem assisto. Uhum. Para! Tá me desmentindo aqui perante ao grande público, mas eu não sento não, só se for final. Na final pode ser até que eu não gosto muito sente. de futebol, assim. Quando eu era criança até jogava, mas acho que perdeu um pouco a graça também. Adoro quando o Brasil joga e você não tem que trabalhar e você pode ir pra casa. Eu acho isso é bom. divertidíssimo. Isso é bom quando te dispensam também, pra você poder ver algum jogo de seleção, assim, final. E o quinto critério, que é falar a pessoa ao invés de meu namorado. É matador. Não, esse não aí... tem jeito. Quando você fala a pessoa, quando o profile do Arcut tá sem o status... Quando você entra lá e tá não definido... Ai, a pessoa com quem eu tô namorando, ela não gosta que eu use saia curta. Aí você já desconfia. A pode pessoa. Por que a pessoa faria a pessoa? Geralmente quando você é hétero, você fala o meu namorado. O Luizão. Quando você assim, às vezes você não diz nem meu namorado ou minha namorada, mas você fala muito do nome de uma pessoa. É a fulana não sei o que, a fulana não sei o que lá. Mesmo que você não trate ela por meu namorado ou minha namorada, dá a entender também muitas vezes, quando o tema de todos os assuntos é ela.
Tudo que você vai falar, mas a fulana não sei o quê. Você nunca vê E você... andando com cara, nunca vê falando do namorado, ou então usa aliança, mas nunca fala de um namorado. Você nunca viu com o namorado também. Só fala de uma amiga, né? Eu fui ao cinema com tal, eu fui esse final de semana com tal, né? Uma amizade. Ou você chama pra amizade sair é e uma ela coisa fala, não linda. posso, eu vou sair com a fulana. Pronto, Ai, fechou. fechou. Fora esses critérios que ela citou, vocês pensam em mais algum pra vocês tentar descobrir se a menina é? Como Se ela vocês usa fazem? boné, se ela usa pochete. Pochete. Pochete, A Kay tem uma pochete vermelha Tenho, sim. linda da Reebok. Sim, é maravilhosa pra botar fogo todo final de semana. Desculpa, sem preconceito a quem usa. Tem algumas mães que gostam de usar também pochete, isso não quer dizer nada, mas eu detesto pochete, aquele negócio pendurado que você não sabe se a pessoa tá grávida por baixo da camiseta. Não, o legal também é negócio correntinha de pendurado. mano ou de rapper também. Já vi bastante. Ah, é? A nossa querida colunista Anak, que fará a entrevista ao final do podcast, ela anda com uma corrente pendurada na calça. É lindo. não podia deixar de fazer essa menção honrosa à minha Aqueles irmã. anéis no dedão. Não, anel no dedão é um sinal que dizem que costuma ser em família. Ah, mas aí tem aqueles Um anéis de machado cabelo, tatuado no braço. Nossa, que uma exagero. escândalo no quintal, Aquelas meninas que usam o símbolo feminino, geralmente no camisa pulso. xadrez com a manga rasgada. Que bonito. Pode ser que ela seja feminista. Uhum. Não é porque ela é feminista que ela é lésbica. Então, a gente não estamos generalizando, mas que são alguns indícios, são. Sim, com certeza. O que vocês fazem quando vocês querem ficar com alguém que você não sabe se é ou se não é? Eu chego na cara, pergunto, se ela falar não, eu parto para a próxima. Já aconteceu isso com você? Claro. Em que contexto? Pai, quando você tá começando, aí você começa a se apaixonar pelas meninas e ver assim. E aí você fica naquela dúvida, né? É. E quando você realmente ainda sabe que a menina é hétero, você ainda tem que fazer aquela conferência mesmo. Chega uma hora que não dá, chega uma hora que você tá tão interessada, pelo menos pra mim. Se você tiver interessado, perdendo tempo, 1 mês, 2 meses, não dá. Eu acho mais fácil chegar, conversa, fala, olha, eu estou interessado. Olha, eu nunca tive experiência ruim de chegar e ter preconceito. A menina simplesmente chegou e falou, eu não gosto e isso pra mim não rola. Agora, alguém já teve alguma experiência ruim de uma menina ter preconceito e falar, credo, que horror? Não, eu não chego nas meninas, só quando eu tenho muita certeza. Dó. Nem bêbada? Nem bêbada. Não, da pessoa falar que horror não, mas quando eu perguntei pra uma, falei, ai, credo, você tá interessado? Ai, que horror, não esperava isso de você. Ah, então, Foi esse meio tipo estranho. de... Foi, eu perguntei reação nunca pra uma amiga teve pra minha mim. se essa menina que eu tava interessada era. Falei, mas por que você quer saber? Eu falei, porque eu tava interessada nela, queria saber se você tem como me passar contato dela e tal. Falei, ai, que nojo, que horror, não esperava isso de você. É, né? Mas é essa a encanação. Mas eu não chego porque eu não chego mesmo. Não é uma questão de ter medo de ser hétero e tal. Eu sondo bastante Eu antes. prefiro tomar um não na cara logo e já desencanar e deixar quieto do que ficar naquela ilusão de conto de fada durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. e Mas assim por eu diante. acho que a sua atitude é a mais correta. Indo para o próximo assunto, uhu-her. As meninas falaram de várias uhu-hers lá nos comentários. Scarlett Johansson foi citada, Piper Perabo, do nosso assunto de meninas, filme que a Kay adora, né, Kay? Uhum. Liv Tyler, Lucy Lawless, nossa querida Xena. A Lucy Lawless é ícone já. Você gosta da Lucy Lawless? Ah, eu Sabe gostava. porque ela é guerreira, assim? É. Com as Não, porque ela roupinhas. beijou na boca da Gabrielle. Mas ela beijou acho que umas 2, 3 vezes. Então, aí virou meio que ícone, mas eu gostava dela quando era pequena. Mas é assim, legal quando que passava o Xena. seriado, assim, ele constrói o relacionamento delas de uma forma muito bonita, assim, light. Eu não assistia, mas as referências que eu tenho dele é quando essa, eu era menor, entendeu? assim, Pouco eu que eu ainda não vi. sabia se eu gostava, assim, eu confundia Não um é pouco explícito. com admiração até. É Mas aquele... eu admirava pra caramba, assim, porque elas mostravam forte no seriado, então eu era pequena, eu queria ser igual e tal. Enfim. Mais tarde eu Queria descobri beijar que... a Gabrielle. Não, eu queria beijar a Xena. Não, a Xena é bem melhor que a Gabriela, né? então. Vamos concordar, ainda mais ultimamente, que ela deu uma emagrecida que quando ela fazia Ela tinha uns colchão. a Xena, ela tinha tomado umas bombas, né? Pra ela ficar super... Ela tinha uns colchão na época que eu achava bonito, hoje eu sei que não era Falando isso. nisso, ontem estreou The Awards. E você não assistiu? Não, ainda não. O primeiro episódio que já tá legendado, inclusive, lá no Parada Lésbica. E qual é o uhu-her de vocês nesse momento, hoje, agora?
Digamos que eu vou ficar com a Jennifer Morrison do House. Que ninguém acha graça, a doutora Cameron. Eu sou muito mais a number 13. Ninguém gosta, mas Number assim, 13. primeira temporada, do meio pro final, 13. ela me chamou atenção. Não cheguei na 13 ainda. Vou chegar, calma. A 13, Olivia Wilde. Segunda temporada ela me irritou com aquele cabelo semi-loiro estranho dela, mas a terceira temporada ela voltou a me empolgar. Olha, doutora Cameron. Pra Eu mim deixava. é a Charlize Theron mesmo. E principalmente no filme do Ian Flux dela. Acho que ela ficou bem bonita, morena também, cabelo diferente. Mas eu também não dispensaria a personagem Number 6 do Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, que também votou. Nossa, a number 6 do Battlestar Galactica é tipo Lena Headey pra mim. Ela é linda. É assim. Rouba cenas. Nossa. Sempre torce pro vilão. assim. Nossa, nem me fala, mas a minha Her do momento, embora a number 6 do Battlestar Galactica seja meu Her do ano passado, a do momento vai pra Kristen Stewart, que é a Bella do Crepúsculo. Que ela tá numa fase adolescente, entendeu? Meio Não é, sub-15. Eu não achei muita graça nela. Ah, aquela menina é muito fofa, Eu acho que cara. Ela tem um amadureceu, charme ela fica inerente, bonitona, mas assim. eu acho que agora ela tá ainda muito não tá criança muito, ainda. mas ela Não sei, é acho que eu peguei tanta lindinha. raiva do filme, do livro, assim, que eu não achei os personagens Só porque meio a gente xoxos. assistiu e parecia uma montanha russa, porque a cada 10 minutos as meninas gritavam horrores, cada vez que ele também, mas ria, ele piscava. Eu não gosto de vampiro também com um problema psicológico de ai meu Deus, eu sou um monstro. E no livro é meio assim, sabe? A pessoa não acha mais a identidade dela, fica falando só sobre a existência dela ser um erro. Irrita. É como ler Malhação. Finalizando todo podcast, nós vamos falar de uma artista ou um grupo musical. No podcast passado nós falamos do Her e hoje vamos falar da Melissa Etheridge, que é bem quista aqui pela nossa querida Kay. A Melissa, ela é lésbica, já faz desde que ela... Desde 1900 e bolinha, quando ela tinha aqueles cabelos espetados, assim, né? É verdade. E ela sempre foi, né? E ela casou agora recentemente nessa onda de casamentos 5 gays anos. que teve. Ela tá com a Temi, né? É, com a Temi Lynn Michaels, como é o nome dela? Ela é mais conhecida pelo Popular, né? Aquele seriado. Que ela era vilãzinha, loirinha. E ela também participou do The Award naquele episódio. Logo no começo, né? Ela filha era da Shane. píssica pela Shane. A Shane tinha quebrado o coração dela e tal. Mas Ela até tem uma brincadeira que ela tá com uma camiseta que lembra uma música da Melissa Etheridge. Mas no começo, quando elas se casaram, todo mundo pensou que era um golpe dela, né? Pra subir de carreira. Mas estão juntas. E ela meio até que largou de fazer filme É, e tal, pra tá cuidar em da casa. família da Melissa Gêmeos Etheridge. pra Melissa, que já tem 2 com a Julie. Um relacionamento que ela teve anteriormente 10 anos com uma mulher que era hétero. Deixou de ser hétero, ficou com a Melissa e voltou a ser hétero depois da Melissa. Ah, eu não sei, não conheço ex-lésbica, não. Olha que existe. Estranho. Existe, eu conheço muitas meninas que ficam e depois Não, mas aí é acabam experiência, ficando não rapazes sei se... novamente. Ah, mas eu acho que ela não fecha a porta, que nem, por exemplo, ela pode até estar bi, né? É. Mas se É, aparecer... Sexual não praticante, né? É. Aquela coisa Não praticante. básica igual eu, assim. Uhum. Não fica com homem faz 10 anos e fala Então, que é bissexual não bi praticante. ainda, bi. Uhum. Clodovil é bi também, viu? 10 anos, nossa. E Ronaldo Esper Uhum. também. Então, finalizando a música, qual que é? Vai com Your Little Secret, que o clipe é bem legal. Depois a Del posta no blog pra quem quiser assistir. E depois da música, Entrevista. a entrevista com a Anak. É isso aí, meninas. Tchau e até a próxima. Comentem, que a gente adora. Tchau, até a próxima. Foi um prazer estar aqui.
Isso aí, meninas, como prometido, estamos aqui com a Anak, colunista de astrologia no Parada Lésbica, para uma entrevista aqui no nosso podcast. Diga oi aí pra galera, Anak. Oi, olá a todas. Então, e ela vai estar falando aqui um pouco sobre esse assunto tão interessante, que a gente já falou um pouco no começo do podcast, e que é o principal assunto que ela aborda, né? E um pouco sobre ela. Então, vamos começar do começo, né? Queria que você falasse um pouco sobre quem é você, quantos anos, que idade tem, que time torces e etc. Então, esse tipo de pergunta me lembra até aqueles caderninhos de pergunta de quando eu era mais nova. Eu, assim, vamos falar astrologicamente. Eu sou uma virginiana com ascendente sagitário, então isso explica um pouco dessa sociabilidade. E com uma lua em Capricórnio, então de qualquer forma eu sempre tô mais séria. Então aqui eu utilizo esse pseudônimo Anak, né? Que na realidade eu já vi as pessoas chamando de Anaká. Não é Anaká, é Anak. E assim, tenho 26 anos. Sou formada em História, né? Então essencialmente eu sou educadora. E você perguntou time. Bem, eu sou do Rio de Janeiro, mas de qualquer forma, futebol não é minha praia. Eu gosto de música, gosto de cultura, gosto de tudo. E assim, especificamente aqui, né? Vamos falar sobre questões mais práticas. Eu sou, hoje em dia, né? Coloco como lésbica mesmo, então não tenho nenhum problema de estar a escrever aqui numa coluna, num portal. Pelo contrário, eu acho que é muito interessante estar nessa posição, assim, escrevendo num portal, integrada com pessoas que têm mais ou menos os mesmos interesses, né, e agregando, acrescentando cada vez mais. E esse seu nick, já que você mencionou, o Anak, você poderia explicar pra galera como que ele surgiu? Então, esse nick na realidade foi uma brincadeira com uma amiga minha, que a gente tinha algumas questões em comum, como por exemplo, a gente gostava de Sandman, do Neil Gaiman. Ambas tínhamos uma questão aí com o símbolo daquela cruz ansata, o Enki. Então, em um determinado momento que a gente estava conversando sobre personagens de RPG, né, Roleplay Game, ela sugeriu isso quase como um anagrama de Anki, que é a cruz ansata. Não chega a ser um anagrama essencialmente, mas tem um pezinho lá. E eu gostei muito da ideia, tanto pelo quesito minha amiga propôs, quanto pela ideia do qual está imbuída. Puxar essa ideia do Enki mesmo, da eternidade, princípio da transformação eterna. E achei que se enquadrava muito bem na ideia dos Espirais de Conhecimento, né, a coluna do Parada Lésbica. Legal, tem a ver mesmo. E como é que foi que você começou a se interessar por astrologia? Como foi esse seu início mesmo nos estudos? Então, eu sou formada em História. Então, eu sempre tive um interesse em pesquisar sobre outras culturas, pesquisar sobre história de uma maneira geral, mas antes da graduação eu já me interessava por temas mais controversos, como história da religião, ciências ocultas da humanidade, e eu interagia já com pessoas que tinham esse interesse por astrologia e por temáticas similares. Então é aquilo, você começa a conversar com um, conversa com outro e vai desenvolvendo várias conversas, o interesse vai aflorando e conforme os estudos avançam, né, você começa a criar toda uma ordem, né? Então, a astrologia foi gradualmente se transformando em algo bem próximo de mim. Fosse através de pessoas de convívio próximo, que conversavam sobre isso, então é quase que por osmose eu já pegava, ou mesmo pelo próprio estudo de culturas anteriores, culturas mais antigas, que é o foco principal do meu estudo dentro da história. Então, a partir daí, foi só acrescentar. Mas, no caso, a astrologia, no sentido de publicar sobre astrologia, a primeira vez que eu faço isso é realmente aqui no Parada. Que antes eu ficava meio hesitante em escrever, né, sobre qualquer coisa, e principalmente sobre astrologia. Mas você tem que começar por algum ponto, né? E no fim, eu acho que deu muito certo, porque as pessoas costumam gostar dos seus textos e aquela proposta inicial, que era de você estar trazendo a astrologia um pouco mais perto do grande público, está se cumprindo, né? Eu percebo muito isso no dia a dia, né? Porque como eu participo ativamente dos lescontros que acontecem aqui no Rio de Janeiro,
Então eu tô sempre conversando com as meninas aqui do Rio e de outros estados também, né? MSN, pelo próprio Lescute. E no próprio Parada Lésbica, a última coluna, por exemplo, de Capricórnio, teve uma série de comentários, né, debates que começam. Então eu percebo que o papel que eu me propus, que é de aproximar realmente, até porque eu não sou astróloga, na realidade eu sou uma entusiasta, né? Eu estudo, eu gosto de falar que eu sou uma estudante de astrologia, porque estou em eterno estudo sobre isso. Então a proposta que era aproximar, eu acredito que eu tenha conseguido realmente, que eu esteja conseguindo, na realidade é um processo, está em processo isso. E isso é bom, né? Você vê o retorno, perceber que as pessoas estão realmente entrando nessa sintonia, eu acho fenomenal. Realmente, é bem legal mesmo. E como você acha que a astrologia pode ajudar na vida das pessoas? Como que ela te ajuda, assim, no seu dia a dia? A astrologia, eu acredito que a astrologia, ela é uma das ferramentas para o autoconhecimento que a gente tem aí disponíveis atualmente. Então, para mim, a astrologia tem como principal função você se conhecer. A partir do momento que você estuda o seu mapa natal, ou seja, que é feito a partir do momento que você tem a data do seu nascimento, a hora, o local, você tem aquela mandala, né, com uma série de aspectos. Conforme você vai estudando aquilo, você começa a se entender, não que ela defina necessariamente as pessoas, né, não é uma definição, mas a astrologia dá certos parâmetros que começam a fazer algum sentido. E a partir do momento que você se conhece, você começa também a olhar o outro com outro olhar. Porque, essencialmente, depois que eu passei a estudar mais astrologia e aplicar no meu dia a dia, né, perceber as influências que estão naquele dia, quais os astros que estão fortes. Por exemplo, a questão da Lua, que atua muito, né? A Lua é um dos astros mais atuantes. Atua na nossa vida, nós mulheres, né, nosso ciclo menstrual, e atua no mundo como um todo. Pessoas são afetadas pela Lua. Então, muitas vezes eu saio de casa e já vejo onde é que está a Lua, né, em qual signo ela se encontra, para eu entender, assim, por que de repente eu estou tendo certas respostas automáticas, por que eu estou em determinada vibração. Então, assim, me ajuda nesse princípio de me conhecer, me ajuda a ser mais flexível e também compreender o outro como um ser individual e único mesmo. Afinal, o mapa ele é único, cada um tem o seu, com suas características. Então, eu acabo ficando muito mais aberta a conhecer as pessoas e a entender por que elas estão daquela forma. Mas não, novamente, não limitando a questão astrológica, mas sim percebendo certas características. Que isso também ajuda, no sentido geral, a você olhar e pensar que realmente aquela pessoa está fazendo o melhor dela. Se de repente ela é mais agitada, como um ariano, né, que está sempre em movimento, está sempre num primeiro impulso, né, é o primeiro despertar da primavera, né? Áries é quem começa o ano zodiacal. Então, você às vezes vê uma pessoa com características arianas e perceber isso até faz com que você, no meu caso, por exemplo, no Capricórnio, eu já tenho aquela sensação emocional de travar um pouco as coisas. A partir do momento que eu entendo a astrologia, eu passo a olhar, não, mas espera aí, é um ariano, né? Ele tá agitado, essa menina é ariana, ela é assim mesmo, ela não tá tentando me agredir, é a forma dela falar mesmo. Então, me ajuda a compreender o mundo e me ajuda a me compreender. E acho que todo mundo, né, no final, tem isso por princípio, né? Se compreender, evoluir como pessoa, como indivíduo e conviver numa sociedade de forma harmônica, né? Eu acho que isso é essencial. Com certeza. E entrando no assunto, já que você mencionou essa questão da Lua, você acha assim que a Lua, o aspecto da Lua no mapa da pessoa, ele é tão importante quanto, por exemplo, o Sol? Já que você mencionou que você acha bem relevante. A astrologia antiga, que hoje em dia a astrologia ela se desenvolveu, então a gente tem a nova astrologia, você tem, né, novos planetas que influenciam também, né, os transpessoais, né? Que a gente não enxerga a olho nu. Você tem aí novas diretrizes dentro da astrologia. Mas na astrologia antiga, você tinha o principal astro, na realidade, era a Lua mesmo. Na realidade, a Lua, ela faz parte da nossa sociedade como um foco de atenção, né? Como uma estrela guia, por assim dizer, há muito tempo. Então, assim, eu acredito, não sou única, acho que isso é algo até geral dentro da astrologia, que a Lua é extremamente importante. Até porque ela rege, né, de certa forma, as emoções. E nós somos por emoção, né? A gente reage emocionalmente.
Mas, tipo, tem muita gente que nem faz ideia de qual lua seja a sua, né? Não dá, assim, a menor importância. Isso que eu acho engraçado. Então, meninas, olhem suas luas, porque elas vão dizer muito sobre vocês e sobre alguém que vocês queiram conhecer eventualmente. E essa pergunta não estava no script, mas eu vou fazer porque ela surgiu e eu quero que você me responda, assim, sem discriminação, sem dizer que um signo é melhor que o outro, mas a mulher de qual signo que você acha mais interessante? Não precisa ser de um signo só. Não precisa ser de um signo só? Você pode falar algum. As que você acha mais. Olha, veja bem, é porque eu tenho uma questão da própria complementariedade do meu mapa. Então, fatalmente, assim, mulheres de água acabam me atraindo bastante, porque eu tenho planetas fortes, pelo menos o Sol e a Lua, em Terra. Defina mulheres de água pra galera então. leiga. Perdão, então. Os signos de água são peixes, câncer e escorpião. Curiosamente, eu já me relacionei com pessoas dos 3 signos, não, pelo menos de câncer e de escorpião eu já me relacionei, né? E fluiu de uma forma bem interessante. Mas eu não excluo os outros signos, até porque, por exemplo, os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Eu tenho uma tendência também, pelo meu próprio mapa, a ter um bom diálogo, né? Já me relacionei com pessoas também desses signos, né? E assim, eu posso até mapear que, novamente, né? A gente tem sempre aqueles que a gente acaba se desenvolvendo mais. Talvez Sagitário e Leão sejam 2 signos também que funcionem bem. Apesar de que, devido já a experiências, eu vejo que às vezes Leão é excessivo demais, né? Mas, assim, não desprezando as meninas de ar, Libra, Aquário e Gêmeos, acho também que é fantástico, apesar de que normalmente eu acabo desenvolvendo muito mais elos de amizade do que necessariamente elos afetivos, né? E as meninas de terra também, que no caso é Capricórnio, Virgem e Touro, que eu também tenho uma tendência muito maior a ser amiga delas do que necessariamente desenvolver algo. Então, assim, se eu fosse mapear, eu acho que os signos que eu mais me desenvolvo são Câncer, que é o complemento, inclusive, da minha lua, né? Escorpião, apesar de ter aí alguns picos de estresse que acabam existindo por outras questões do mapa, nesses de água, e dentro do quesito de fogo, Sagitário e Leão. Mas os outros signos, obviamente, são interessantes também. Eu não quero reduzir, imagina, né? Às vezes a pessoa... Vai da história de cada um, né? Exatamente. Às vezes a pessoa é do signo de terra, mas ela é super emocional por causa da lua e do ascendente dela. Vai saber, né? É muito imprevisível isso. Mas é que eu acho que as pessoas mais racionais gostam das mais emocionais e vice-versa, porque daí busca-se um ponto de equilíbrio e isso não deixa de existir dentro da astrologia. Então, a última pergunta aqui, para quem é leigo, como você recomenda começar na astrologia? Para quem quer estudar, para quem curtiu esse papo e quer ir atrás e aprender por si só? Então, Del, deixa eu só fazer um acréscimo aí sobre o que a gente falou, isso em cima do que você falou. A astrologia, ela tem esse princípio total, assim, de complementaridade. Você o tempo inteiro está complementando elementos. Então, é exatamente isso que você disse. De repente, uma pessoa vai se dar melhor com um ou com o outro, e até eu mesma, né? Por mais que eu tenha o Sol e a Lua em Terra, essencialmente eu tenho uma influência absurda de Sagitário. Então eu sou muito mais sagitariana do que necessariamente Virgem e Capricórnio. Agora, sobre os estudos em si, eu acredito que as pessoas possam ser autodidatas. Eu acredito nesse princípio. Eu acho que é interessante frequentar sites de astrologia de uma forma geral. A gente tem nacionais, internacionais, que fazem aquela análise básica do mapa. Vou dar alguns exemplos. Posso dar alguns exemplos? Claro, à vontade. A gente já falou do astro.com no começo, né, do podcast. Mas se você quiser falar dele de novo, não tem problema. Porque ele é muito bom mesmo. Pois é, assim, o astro.com, ele é internacionalmente conhecido e ele inclusive tem artigos da Liz Green, que é uma das autoras assim de destaque, porque ela vem de uma linha mais psicológica, mitológica dos signos, então tem bastante material, é muito interessante, mas a gente tem alternativas nacionais também que também cumprem bem o seu papel, como o próprio Personari, Quiroga, tem uma parte de astrologia também interessante. Esses de portais maiores, né, Terra Astrologia e por aí vai, também são interessantes. No final, é interessante você fazer o quê, né? Fazer o seu mapa em vários desses sites e ler, né?
primeiramente, é importante você conhecer bem o seu mapa. Conhecendo o seu mapa, você consegue perceber o que vai estar atraindo ou não. Então, a primeira coisa seria essa, você fazer várias leituras em sites diferentes do seu mapa e começar a ler. Agora, de bibliografia, até porque eu gosto da bibliografia, isso é a coisa da academia, ela te dá essa ideia, né, de tudo ter uma fonte. Teve uma coleção muito boa que eu comprei até em sebo, e depois eu já vi circulando em meios de internet, mas em sebo você encontra, que é uma coleção curso básico de astrologia. São 3 volumes de uma autora chamada Marion Marr, e acho que é John McKeevers. Acho não, é isso. São 3 volumes, ele é bem básico e ele é interessante, porque ele vai desde o princípio de mostrar os signos, os planetas, depois o segundo volume ele fala dos aspectos entre eles, e o terceiro ele faz uma análise. Outro livro que é bem interessante, na realidade livros, né, são os da Dani Rudyard, que eu inclusive até já coloquei como referência nas minhas postagens sobre ciclo lunar, porque ela tem uma visão bem orgânica da astrologia. Como eu gosto que as coisas façam sentido, muitas pessoas podem se interessar por isso, né? Ela faz aquela coisa integrada, a integração do Sol com a Lua, o ascendente, e forma um todo holístico. E os livros da Liz Graham, que também são bem interessantes. Ela tem a viagem astrológica através dos mitos. Então, assim, você tem uma bibliografia básica que é muito interessante, mas você consegue muita coisa na internet. Lendo artigos em sites, em portais de astrologia, você já consegue muita coisa. E se tiver dúvida, né, eu tô sempre aberta. Vocês podem sempre escrever, eu mando Passa o e-mail aí. links, exatamente. O e-mail que vocês podem me escrever é ANAC, com K no final, .rio, de Rio de Janeiro, @gmail.com. Se quiserem saber mais, trocar uma ideia sobre astrologia, pode escrever, pode. Dentro das minhas limitações, eu estou sempre em busca de responder, de acrescentar e de trocar, né? Porque acho que o princípio é a troca, a transformação e a troca. Com certeza. Agora nós já finalizamos a entrevista. E vamos entrar nesse assunto, né? Estamos agora no ano de 2009 e eu queria que você fizesse rapidamente uma perspectiva de cada signo nesse ano, quais são as vibrações e o que você tem a dizer sobre isso. Bem, esse ano, na realidade, assim, astrologicamente, o ano começa quando o Sol entrar em Áries. Então, a gente ainda está sobre a influência do ano anterior, né? Dos planetas que estavam atuando no ano anterior, que, enfim, foi fortemente marcado por Marte e Saturno. Mas esse ano, quando ele começar, e a partir de abril, a gente vai ter uma forte influência do Sol. A gente vai ter Júpiter em Aquário. Então, esses 2 planetas, ao mesmo tempo que vão influenciar, né? Claro que cada mapa é um mapa, mas vão nos influenciar a pegar mesmo as rédeas da nossa vida, a ter mais força de vontade, ambição, essa questão de uma certa organização, de exercer a autoridade. Isso, assim, características positivas de um ano solar, que fala dessa autoexpressão, essa coisa bem leonina, né, que é o regente, o Sol é o regente de Leão. Ao mesmo tempo, a gente vai ter esse toque jupiteriano de Aquário, então de mudanças, transformações, rebeldias, coragem para você desenvolver algo novo. Então, esse ano promete ser um ano de muita concretização, de muitos projetos. Todos os signos, eles vão estar dentro desse princípio das mudanças e, ao mesmo tempo, dessa transformação, dessa autotransformação, porque o Sol, ele fala dessa autoexpressão, autotransformação. Então, é você tomar as rédeas da sua vida. Então aí você vai ter signos que vão ter cada vez mais foco, né, nos negócios, por assim dizer, né, em assuntos materiais, que são os signos de terra, fatalmente terão esse princípio, né, de crescer materialmente, de ao mesmo tempo determinar limites, né, no caso, por exemplo, vamos falar Touro, Virgem, Capricórnio, ao mesmo tempo que terão essas questões de crescimento, eles vão estar desenvolvendo, está em andamento esse desenvolvimento do próprio crescimento pessoal, de autodesenvolver. E, ao mesmo tempo, interesse maior pela academia, pelos estudos em geral, coisas concretas que você pode medir, você pode estudar, você pode trabalhar com algo concreto. Então, será um ano que, para os signos de terra, vamos generalizar assim, repleto de novos projetos, de concretizações, de foco em questões, por exemplo, Virgem vai ter muito essa questão do foco no material, Capricórnio já vai ser mais uma questão de confiar em si mesmo, né, e daí iniciar novos projetos. Touro já entra numa questão de expandir, porque
enfim, sendo um ano de sol, tendo todas essas características, a expansão taurina tende a ser maior, de superar os próprios limites. Então, isso no que diz respeito à Terra. Os signos de fogo, principalmente Leão vai estar altamente influenciado esse ano. Então, eles vão sentir na pele essas mudanças pessoais, as melhorias que vêm daí, né? Claro, pensando de forma positiva, quando você atua bem com essa energia. Então, são transformações na própria vida para conseguir progredir. Porque esse ano é um ano de iniciativas, de progressões, de fato. Então, Leão vai estar sentindo isso na pele fortemente, já que é um ano regido pelo Sol. Áries também vai estar se regenerando, de certa forma, enfrentando aqueles sentimentos mais interiorizados, que a partir do momento que você se conhece, você entra em contato com tudo aquilo que você escondeu dentro de você. Então vai ser uma certa libertação. Ainda dentro desse esquema, Sagitário está sempre em transformação, vai continuar vivendo situações atípicas, inesperadas. Essa questão de exercer a sua liberdade ainda de forma mais forte, em função dessa influência de Júpiter em Aquário, em função dessa influência do Sol. Então, tende a ser um ano onde as coisas mais incomuns vão estar em acontecimento, né? Vão acontecer. Agora, nos signos de ar, mesmo princípio de mudança, porque é aquilo. Signo de ar, o fogo o ar pode só alimentar aquele fogo. Então você tem uma tendência aí a mudar também numa questão profissional. Libra vai estar muito nessa situação profissional de renovar as profissões, renovar o trabalho em si, né, as atividades que eles desenvolverem. Ao mesmo tempo, realizar novos projetos. Os objetivos cada vez maiores, amplos, né? Você vai ter um ampliar de objetivos. Dentro desse contexto também, Gêmeos vai ser um momento dele, de certa forma, se equilibrar, se reequilibrar, porque Gêmeos está sempre naquela busca de equilíbrio. Então, a partir do momento que ele tiver um foco, né? E o ano do Sol vai fazer isso, vai dar mais foco, vai dar mais persistência, perseverança num ponto, ele vai conseguir se equilibrar um pouco mais, desenvolver mais a sua diplomacia, por causa dessa questão da expansão leonina. Então, ele conseguindo focar a sua energia, ele vai conseguir trabalhar muito bem. E dentro desse quesito do ar, Aquário, novamente, vai estar em busca de novos objetivos mais sólidos, de certa forma, dirigir melhor sua ambição, realizar muito mais. Por mais que Aquário tenha muito essa questão de uma vida material, né, de racionalizar muito as coisas, ele vai estar repensando valores. Muita coisa vai estar em transformação. Claro que, no caso de Aquário, por toda essa influência de Júpiter e tudo mais, as pessoas que têm essa influência aquariana não devem esquecer nunca que, para além da sua vida material, você tem aí uma vida espiritual que também merece uma atenção. E para fechar, os signos de água, né, na realidade a gente tem aí Câncer, que vai estar cada vez mais buscando uma solidez. Câncer tem muito essa questão de buscar um recipiente para sua água, copinho que absorva, uma terra fértil para absorver. Então, provavelmente, a responsabilidade que o ano do Sol traz vai dar a ele uma firmeza maior para alcançar seus objetivos, a conseguir até ser mais firme nas suas decisões. Ao mesmo tempo, claro, vai ser um ano de muito trabalho, né? Então, ele vai ter que trabalhar, literalmente, as coisas que forem acontecendo no decorrer da sua vida durante esse ano. Escorpião também vai ter muito mais atividade intelectual e mental, é aquilo que eu falei, né? Os estudos, campo material, né? As coisas palpáveis, a gente vai estar cada vez mais necessitando. O Escorpião tem muito essa busca. Então, cada vez mais ele vai buscar, a capacidade de análise dele vai estar ainda mais forte. As pessoas influenciadas por Escorpião, percepção dos detalhes vai estar mais aflorada. E para fechar, o signo de Peixes, que vai ter um ano agitado também, porque essas mudanças, esses ciclos que vão reger esse ano, vão sacudir bastante com o Pisciano, né? Que já pensa bastante, vai pensar mais. No caso, Pisciana, cada vez mais vai buscar novos conhecimentos, vai estar muito mais desperto para saber onde buscar o conhecimento que vai estar precisando ou mesmo desejando naquele momento. Mas, novamente, é aquilo. Estando no fluxo do ano, vai conseguir encontrar soluções que são até rápidas, né, no meio dessas mudanças para decidir a sua vida. Então, no geral é isso. Não sei se eu consegui eu tentei dividir nos elementos, porque talvez fosse mais claro a influência, mas não sei. Acho que falou bem. Falou.
Então, eu quero agradecer a você pela entrevista, por ter dado essa luz para o pessoal, para as meninas aí que não conhecem sobre astrologia. Agora tenho certeza que todo mundo está se sentindo um pouco mais elucidado. E você dá o seu recado final aí para as meninas. Então, eu também agradeço a oportunidade, meu primeiro podcast, então, assim, qualquer dificuldade foi mais a falta de prática mesmo, mas assim, eu espero realmente que a gente continue aí desenvolvendo, tanto no Parada como um todo, mas cada uma de nós consiga se transformar e que a astrologia seja, assim, uma ferramenta para todas as leitoras. O contato com esse tipo de conhecimento propicie realmente uma transformação, uma melhoria na vida, porque eu acho que isso é o mais importante, né? A gente se desenvolver como pessoa e a partir daí evoluir. Eu acho que todas nós queremos isso e agradeço as leitoras, agradeço as ouvintes e estou sempre aberta a trocar ideias sobre o tema. Sintam-se à vontade para escrever, para comentar na coluna e continuemos aí nessa jornada. Obrigada aí. Obrigada, meninas. É isso aí. Beijão para todas. Beijos em todas também.